eu peguei, quando o apóstolo me falou que eu ia pregar 2 noites, eu falei, meu Deus, 2 noites, o mesmo tema, como que a gente vai, o que a gente tem, e cada noite, o pastor César falou, o pastor César falou uma coisa que eu ia falar, e eu falei, pô, eu não vou poder falar mais isso, mas Deus, Ele tem algo novo todos os dias para nossas vidas. A palavra dele se renova a cada dia. A mesma palavra, você lê. Num dia, no outro dia, ela fala outra coisa. É só o poder de Deus que pode fazer isso. A mesma palavra serve para mim, serve para você. E serve para o outro. Porque a palavra é viva. Ela é viva. Ela se faz viva naquela pessoa que acredita, que crê. Isso é bênção. E aí eu pedi para Deus as palavras e essa de hoje Ele me deu ontem. E foi falando ao meu coração, e hoje à tarde eu fiquei sozinha lá em casa, porque todos foram lá para a casa do meu sogro. Eu falei, eu não vou porque eu quero buscar a presença de Deus. E quando a gente busca a presença de Deus, a gente não sai do mesmo jeito. Amém, irmãos? A gente não sai do mesmo jeito, porque Deus, Ele nos transforma, Ele fala, Ele nos exorta. E a gente só tem que agradecer. E Deus, depois o apóstolo Alexandre vai estar passando uma direção que Deus deu e confirmou através da vida dele para nós. Mas Ele deu essa semana de santificação com uma forma tão diferente das outras semanas que nós tivemos. Né? Quando Ele deu o tema, Jesus veio para libertar os cativos, e Deus tinha falado já para nós, o ano passado, que este ano a gente iria estar trabalhando na área de libertação. Nós precisamos crescer como igreja, amém? Nós não podemos mais ser uma igreja imatura, uma igreja que qualquer coisa volta atrás. Nós temos que crescer. E para isso, para nós crescermos, nós temos que ser livres. Nós temos que ser libertos de tantas coisas que a gente vai arranjando nas nossas vidas, de tantos cativeiros que a gente vai trazendo para nossas famílias, para os nossos trabalhos. Tanta coisa que a gente se mete sem querer se meter, mas a gente se mete porque não conhece a palavra ou não dá crédito para essa palavra. E Deus, Ele realmente, Ele é tremendo. E o tema dessa palavra é: sou boca de Deus. Ontem o apóstolo Alexandre falou assim: prepara o capacete, prepara o capacete, prepara a armadura, porque Deus vai falar, sou boca de Deus. Fala para o irmão do lado, ou para a irmã, sou boca de Deus. Será que esse irmão, essa irmã acredita que você é boca de Deus? Bom. João, Evangelho de João, versículo 6. E nós vamos ler alguns versículos do versículo 6, 60, vamos ver do 60, depois a gente vai para o 66 até o 69. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aqui, Jesus estava falando sobre Ele como o pão da vida,
Ele é o pão da vida. E ele estava falando ali para os discípulos, né? Que quem comer da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E aí no versículo 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia, irmãos. Existe uma vida eterna para todos, para todos. Ou essa vida eterna vai ser com Deus, ou não vai ser com Deus. Se não vai ser com Deus, vai ser com o inimigo. Se a gente tivesse a noção de que a vida eterna vai existir, crer nessa vida eterna, a gente vai lutar por essa vida eterna. Eu quero estar nessa vida eterna. Eu quero. Você quer? Com Jesus. No lado de Jesus. Eu não quero nem saber como é que é o outro lado. Não tenho nenhuma vontade de estar. E não quero que nem aqueles que eu amo ou aqueles que eu quero bem estejam do outro lado. Porque deve ser terrível. Se já é terrível aqui na terra, quem não tem Deus e está na mão do diabo, imagina eternamente. Você se lembra de quando você se converteu? Eu me lembro. Eu me lembro de quando eu me converti, as épocas que eu me converti. Eu lembro a época que eu fui batizada no Espírito Santo, que foi um marco na minha vida. Eu lembro da época que o meu marido se converteu, que foi outro marco na minha vida, porque através da conversão dele, porque eu era nascida no Evangelho e não tinha tanto entendimento da palavra, e quando a gente nasce no Evangelho, a gente lê a palavra meio assim, isso aqui é só para aquele tempo. Jesus não é assim, Jesus é bonzinho, Jesus, Ele nos quer bem, Ele não é tão ruim assim não, os homens que são ruins. Mas eu lembro da minha conversão real. Depois de muito tempo de crente, eu me converti realmente. E eu lembro que como era gostoso, que alegria, tudo a gente queria falar de Jesus, a gente estava pronto para mudanças, né? Alguém falava, o pastor falava na igreja alguma coisa de transformação e eu ia à frente, eu quero mudar, eu quero, e eu deixava Deus transformar. Só que a gente vai vivendo uma vida cristã, né? Por isso que na palavra que fala que os últimos serão os primeiros, essa palavra me incomoda. Eu falo, Deus, eu não quero ser a última. Eu não quero ser a primeira. Mas eu me converti já. Vai ter gente que vai se converter depois de mim. E eu vou ser a primeira. Porque a gente vira religiosos. Vem aos domingos na igreja. Tem gente que só vem aos domingos na igreja. Ou só busca Jesus, Deus, aos domingos. A gente entra no ministério, a gente começa a participar de um ministério, de alguma coisa na igreja, a gente começa a ter mudança. Mas só que a gente vai nos acostumando com a palavra. A gente se acostuma com a palavra. E a palavra não vai fazendo mais efeito nas nossas vidas. A gente ouve, mas a gente ouve como se não fosse conosco.
a gente parece que a gente fica meio adormecido e vira um crente de carteirinha. Eu sou uma crente que, às vezes, eu sempre sento daquele lado. Quando eu sento desse lado aqui, parece que eu não estou na mesma igreja. Até o lugar a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com as coisas. Só que Deus, Ele nos quer transformar. Ele nos quer que nós vivamos uma vida plena. Eu acho que talvez é a crise de 50 anos, eu vou fazer 52 esse ano, e aí a gente vai envelhecendo, a gente vai falando assim, meu Deus, a vida passa. Eu já tive 18 anos, 16, 20, 30, 40, 50, 60, daqui a pouco, 80, a vida passa. E a gente não pode se conformar de não ter uma vida com a presença de Deus no centro. E hoje à tarde eu falando com Deus, eu falava, Deus, eu não quero. Eu não quero ficar. Eu quero ser a noiva. Eu quero ser a noiva adornada. Eu creio numa igreja que vai subir com Deus. E tenha certeza, eu oro, a cada dia que eu oro por vocês. Para que nós subamos. Para que realmente a gente não fique perdendo tempo. Que alegria, Jesus, na nossa vida. Algo novo acontece, e acontece mesmo. Deixamos tantos pecados, né? Quem fumava, não fuma mais. Tudo é lícito. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Se não pode, o vício, é porque o vício faz mal para nós. Não é? Mas a maioria dos crentes tem os testemunhos que a gente vê, né? Eu era drogado e hoje eu não sou mais. Eu era traficante, agora eu não sou mais. Eu roubava, agora eu não sou mais. Mas tem coisa na vida da gente que fica. Porque a gente não quer largar. Eu falava palavrões. Agora eu não falo mais. E aí, eu vou dar um testemunho nessa área do palavrão, porque eu não falava tanto palavrão assim, mas era um palavrão para mim, porque qualquer palavrão é palavrão, seja ele pequeno ou grande, ou de mais horrível, ou menos horrível, é palavrão, né? E eu falava sempre quando algo me dava errado na minha vida, isso depois de convertida. Algo errado dava na minha vida, eu falava eu não vou falar todo, eu só vou começar, mas eu não vou falar todo, vocês vão saber. B-O-S e o resto. Misericórdia. Porque algo saía errado na minha vida e eu ficava tão irada com aquilo e eu falava aquilo. Aí um dia, o Espírito Santo é bênção quando a gente começa a dar lugar para ele, né? Um dia eu falei aquilo com tanta vontade de falar que eu engoli aquilo. Aí eu comecei a chorar, Deus, eu não quero. Eu não quero ser uma mulher, Senhor. Uma mulher que tem boca para abençoar e tem boca para falar essa porcaria.
Jeremias 16. Jeremias 15, 19. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. A gente está diante da face de Deus, da presença de Deus. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Você será como boca de Deus. Como boca de Deus pode falar coisas que não é para falar. Eu lembro desse versículo que foi lido aqui. A primeira vez que me chamou a atenção esse versículo foi no encontro, e a irmã Zenilda estava ministrando, e ela falou, e aquilo, falei, meu Deus, eu sou boca de Deus. Outra coisa que a gente deixa tudo, talvez aqueles pecados maiores, né? Mas uma coisa que acompanha a igreja de Cristo, a igreja porque são pessoas, mas acompanha, é a murmuração. Pergunta para o irmão do lado, você murmura, irmão? E um dia eu estava murmurando para o meu marido, ele falou assim, você está murmurando? Eu falei, não, isso é fato. A gente até... Ai, meu marido, eu não consigo enganar ele, né? Ele pega no meu pé, eu pego no pé dele, né? É bom isso. A gente muda o nome da murmuração. Gente, o povo lá não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Ai, gente, como seria bom, né? Se nós, como igreja, a gente começar a mudar o nosso modo de falar, de pensar, né? A gente murmura por causa do irmão, a gente murmura por causa do pastor, a gente murmura por causa quando não tinha ar-condicionado, a gente murmurava porque estava muito calor. Agora tem gente que murmura que está muito frio. Ô Jesus! O Jorge que fica com o negocinho do ar-condicionado, ele liga, desliga, liga, desliga. A gente é um vício que se torna um hábito na vida da gente, quer dizer, é um hábito que se torna um vício. Aí, a irmã que não tem marido, murmura porque não tem marido. A irmã que tem o marido, murmura porque tem o marido. Eu lembro de uma irmã que veio para mim que ela chorava porque ela não tinha. Não tenho ninguém, mas vai aparecer o varão, vai aparecer. Aí quando apareceu o varão, depois de um tempo ela veio, eu não aguento mais ele. Falei, minha irmã, você não pediu? Mas por que você então não deu as características, não escolheu o melhor? É uma praga do ser humano e do crente, que a gente sempre reclama.
reclama, reclama, reclama. Mas sou boca de Deus. Imagina Deus murmurando da gente. Ele teria muitos motivos para falar, né, da gente. Mas Deus fala que Ele pensa bem de nós. Imagina, Ele pensa bem de mim. E tem gente que pensa mal de mim. Deus, Ele tem o melhor para nós, irmãos. Eu falo que, até eu falo para o Alexandre, eu falei assim, eu não sei, a gente prega sempre as mesmas coisas, quer dizer, sempre a palavra fala aquilo para a gente, e a gente sempre está fazendo errado, né? A gente sempre pega a coisa errada, e vive uma vida que não tem a presença de Deus. Antes de entrar no texto que eu quero entrar, deixa eu elogiar os meninos aqui de gravatas. Levanta, meninos. Levanta. Quem está aí de arrumado para vir? As meninas também vieram arrumadas. Pode levantar, Raquel. As meninas, o grupo todo. Pode levantar. Por que vocês vieram hoje assim? Fala para mim. Combinaram? Estamos lindos, viu? Hã? E tem que vir bonito para a casa de Deus. Olha que bênção! Aleluia! É isso mesmo, gente. Fica como exemplo, porque a roupa que a gente está na praia, a gente vem para a igreja. A roupa que a gente está na rua, a gente vem para a igreja. Você vai na frente do juiz com qualquer roupa? Eu não vou depois falar, você está assim assado, cada um pega como quer. Mas eu vou com Deus de qualquer jeito, porque Deus não vê a minha aparência. Mas nós estamos escutando a palavra de Deus. Amém? Nós temos que honrar a Deus. Talvez mudar o modo de pensar em relação a Deus. Fazer o melhor para Deus. Êxodo 34. Versículo 29 ao 35. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com ele, e tinha posto um véu sobre o seu rosto.
Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele, com Deus. Amém, irmãos? Agora, vai lá em 2 Coríntios, para a gente ver a diferença. Segunda Coríntios, versículo 3. E a gente vai ler alguns versículos do versículo 3. A gente vai ler o versículo 13. E não somos como Moisés, isso é o Novo Testamento, amém? A partir de Cristo. Moisés, Velho Testamento. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aí no versículo 17... Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Na velha aliança, quando Jesus ainda não tinha chegado, Moisés, ele tinha que ir à presença do Senhor. E Moisés foi no monte Sinai, na presença de Deus. Quando a gente entra na presença de Deus, nós não somos o mesmo, amém? A glória do Senhor vem sobre nós. Aí aqui em Coríntios está dizendo que nós não somos mais como Moisés. Nós não temos mais o véu. Por quê? O Espírito Santo habita em mim, em você. Essa glória já está dentro de você. Aleluia! Ela habita dentro da gente, gente. Ou a gente entende ou a gente entende. Mas todos nós com a cara descoberta. Porque Jesus está em nós. Nós temos que refletir essa glória. Nós temos que refletir a glória de Deus. Tem muito crente ainda com véu. Não está refletindo a glória de Deus. E esse véu se chama incredulidade. Chama pecado. Somos transformados de glória em glória. Não é de glória em queda. A maioria do crente, ele é transformado de glória em queda. Você já sabe, né? Crente, ou ele está bem, ou ele está mal. Está bem, ou está mal. Está bem, está mal. Nós estamos de glória em glória. Estamos bem, 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 bem.
O que falta nas nossas vidas para a gente refletir a glória de Deus? Deus, eu quero refletir a tua glória. Eu sou espelho. Ou eu estou refletindo a glória de Deus, ou eu estou refletindo outra coisa. Através da presença de Deus, é possível ser liberto. Através da glória de Deus nas nossas vidas, é possível andar uma vida em santidade. É possível. Por que para uns é fácil e para outros é muito difícil? Porque tem que deixar Deus transformar. Eu tenho que deixar de falar palavrões. Eu tenho que deixar de mentir, eu tenho que deixar de falar mal de alguém. Eu lembro de um irmão que passou nas nossas vidas e ele já morreu, o irmão Moisés, e ele, através da vida dele, ele ministrou muito na minha vida. Quem foi para o encontro de mulheres já sabe que o irmão Moisés marcou ele ajudou muito eu ser transformada. Ele foi um vaso usado para realmente me ajudar a me libertar de muitas coisas. E eu lembro que eu não era convertida ainda, né? Eu lembro que... Vocês estão lindas, viu, desse vestido. Eu lembro de seu Moisés, eu falava assim para ele: ô seu Moisés, vamos fofocar um pouco, vamos falar do irmãozinho lá, vamos falar da irmãzinha lá. E aí eu começava a falar para ele. Ele falava assim: minha irmã, minha boca é um túmulo. Ele fazia até assim com a mão. E ficava só me escutando, né? Ah, não acredito, seu Moisés, que o senhor não acha nada na igreja lá para fofocar. Irmãos, se a gente não tem o que falar, não fala, é melhor se calar, a palavra diz, né? É melhor falar menos do que se você falar e pecar. Isso vale para as mulheres. Não, vale para homem também. Vale para nós ensinarmos nossos filhos. Como seria bom viver numa igreja onde ninguém fala mal de ninguém. Ô bênção. Aí vamos combinar nós aqui. Se alguém vier falar mal para você, você faz assim, ó. Aí o irmão vai ficar com uma cara tão sem jeito que ele já entendeu o negócio. Aí quem sabe, um ajuda o outro, né? Porque às vezes é um vício. Porque se a gente vai falar mal de alguém, aquele alguém precisa de misericórdia nossa. A gente não tem que falar mal dele. Não é? Se ele tem algum problema, alguma coisa, a gente não tem que falar, a gente tem que orar, tem que ajudar. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, gente. Programar de outra forma. Pior ainda é a gente falar mal dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos patrões, até do governo. A gente não tem que falar mal. A gente tem que votar certo. Saber em quem está votando. E orar por eles. Porque se murmurar adiantasse alguma coisa, não é?
abaixasse algum imposto ou mudasse alguma coisa. Nós temos que ter ação de alguma coisa para ajudar esse governo a se melhorar. Ou mesmo nós sermos menos corruptos. Porque a gente pensa que nós não somos corruptos e muitas vezes nós somos corruptos em algumas coisas. E agora, falando essa palavra que não estava do corrupto, eu lembrei. Deus, na família, pai, mãe, filhos, quantas vezes nós somos corruptos com os nossos filhos? Nós tiramos aquilo que ele tem que receber, nós tiramos dele. Porque nós brigamos na frente deles, nós não damos possibilidades deles crescerem num lar cristão. A gente faz diferente do governo? Só Tu tens palavra de vida eterna. Deus, me muda, Senhor. Me muda, Pai. Não deixe de pedir, não deixe de vigiar, não deixa o inimigo roubar essa semana da tua vida. Porque o diabo não vai brincar, não vai te deixar em paz. Ele vai tentar tirar a tua bênção. E pode ter certeza que vai acontecer coisas, situações, para roubar a tua bênção, a tua fé, a tua libertação. Temos a cara descoberta, refletindo a glória de Deus. A nossa transformação não pode ser de glória em queda, mas de glória em glória. Quando nós refletimos a glória de Deus, a salvação, a cura, a libertação, a vida. A palavra nos fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Moisés refletia a glória de Deus porque ele estava na presença de Deus. Não vamos buscar somente Deus, os benefícios de Deus. Vamos buscar a face dEle. Vamos buscar a presença dEle para que Ele transforme, para que Ele nos molde, para que Ele realmente nos faça uma pessoa que vai fazer diferença na sua geração. Quando eu leio os evangelistas, os pastores do passado, pessoas que já tiveram a sua oportunidade, e a palavra, mesmo aqui no Novo Testamento, nos tempos dos reis, né? E começa sempre cada rei, e eles faziam o que era bom aos olhos do Senhor, e eles eram abençoados. Aí tinha outro rei que fazia, e ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e eles não recebiam as bênçãos do Senhor. Como será a nossa Kátia? Ela fazia o que era ruim aos olhos do Senhor.
ou Kátia, ela fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Se nós tivermos sempre a preocupação que nós não estamos aqui para agradar o apóstolo Alexandre, o pastor César, a pastora Kátia, o pastor Kleber, nós não estamos aqui para agradar a pastora Thelma, a Lenina, não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Tudo que eu faço, desde o meu levantar até o meu deitar, Deus, eu quero te agradar. Eu quero que o Senhor me acompanhe durante todo o dia, para me ajudar a cada dia ser melhor. Eu vou pedir para o apóstolo Alexandre subir. O crente, ele tem que passar na fornalha. O crente tem que ser lapidado. Nós temos que ser lapidados porque nós somos joias. Nós somos ouro. Mas como? Se a gente não aguenta sofrimento, a gente não aguenta lutas. A palavra diz que esse mundo a gente vai ter aflição e a gente vai ter que lutar para conquistar a nossa bênção. Mas a gente não aguenta a luta, porque a primeira luta que tem, ou a segunda luta que tem, imagina se este homem desistisse na primeira luta que ele teve aqui para estar nessa igreja, como pastor da igreja evangélica de Ubatuba. Se ele desistisse na primeira luta, a gente não estaria aqui hoje. Se ele desistisse na segunda luta, a gente não estaria aqui hoje. Se ele desistisse na terceira luta, a gente não estaria aqui hoje. Porque foram muitas lutas, irmãos. Não dá nem para contar quantas lutas que nós passamos e que mais ele passou. Quantas vezes o diabo quis derrubar ele, trazendo mentiras, trazendo coisas horríveis, destruindo laços de família. Se a gente desistisse, se ele desistisse, muitas vidas não seriam salvas. Muitas vidas não viriam aos pés de Jesus. Eu dou glória a Deus pela tua força, viu, Alexandre? Eu aprendo com você, com a sua fidelidade. Você é fiel. Você é fiel. Em nenhum momento da sua aflição você pediu para sair. Em nenhum momento. E o dia que você pediu para sair, Deus te trouxe de volta, porque você é amado de Deus. Você é querido de Deus. E você tem muito, Deus tem muito para realizar através da sua vida. Toma posse que você tem muitas vidas para abençoar. Muitas, milhares de pessoas vão esperar porque você vai abençoar com as suas mãos santas, porque suas mãos são santas. Eu nunca vi você falando mal dos seus inimigos. Muitas vezes eu te aconselhei ao contrário. Eu falava, Lê, vamos sair disso. Você é veterinário, você não é pastor. Eu peço perdão. Eu peço perdão, porque você não me ouviu. E ouviu a Deus. Amém? Deus,
A palmas é para Deus. Deus merece toda a honra, toda a glória, Deus. Merece todo o louvor. Nós temos que passar por uma fornalha. A igreja, para amadurecer, tem que passar pela fornalha. Tem que ser lapidada. Tem que tirar as escórias, tem que tirar o sujeira. E Deus me deu esse louvor que nós vamos cantar agora. E antes do louvor eu vou pedir para o Alexandre, porque ele vai falar aquele versículo da glória de Deus de... Amém. O Senhor Jesus é o Senhor da glória. A Bíblia fala que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e por isso crucificaram o Senhor da glória. Quando Jesus estava indo de volta para a casa do Pai, ele falou: Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo. Devolve a glória. Porque a palavra fala que Jesus se despiu da sua glória e desceu. Né? Ele é o Rei da glória, ele se despiu da sua glória e ele assumiu a forma de homem, e como homem ele assumiu a forma de servo, e como servo ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele se desceu até o mais baixo onde a gente se encontra. E aí quando ele estava de volta para a casa do Pai, ele orando ao Pai, em João capítulo 17, ele fala: Pai, devolve agora aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E daí ele fala assim: Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dou para os meus discípulos. A glória que o Senhor me deu, eu lhes dou, para que eles sejam um, assim como nós somos um, Pai. Jesus é o Rei da glória, porque a glória do Senhor está com Ele, né? Ele e o Pai são um. E quando Ele fala: Pai, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um como nós somos um. Você tem a glória do Senhor. Isso é um mistério que esteve oculto por séculos e gerações, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que o diabo está querendo sempre apagar a tua glória, porque a glória não é tua, é do Senhor. Por isso que às vezes o diabo quer colocar em nós um sentimento, como se a gente achasse que a gente é alguma coisa. A gente não é nada. A glória é dele. Ele é o Rei da glória e Jesus nos deu a glória. Amém? Aleluia! Aleluia! Que grande responsabilidade. Mas a palavra nos diz que o Espírito Santo em nós vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhas, você não está sozinha. Amém, irmãos? De repente você vai ficar sozinha e Deus às vezes permite na vida da gente de não ter ninguém por perto, para você contar somente com Ele. E com certeza Ele é a melhor forma, a melhor pessoa para te ajudar no sofrimento. Mas Deus fala, né? Que nós temos que ser um em Cristo Jesus. Como seria bom, né? Nós como igreja sermos um. Eu com a igreja do outro também sermos um. Que aí cai todas as placas de igreja. Porque a noiva que vai subir, não são noivas, várias noivas. É a noiva, uma. Cristo tem uma noiva. E eu vou pedir para os irmãos apagar
essas luzes aqui, ó. Aqui tem jeito de deixar só uma luz amarela? Ah, não tem, não faz mal. E eu vou pedir para você abaixar a tua cabeça. E escuta esse louvor. E se ele falar ao seu coração, eu vou pedir para você, vem para frente. E se não couber todo mundo na frente, vem aqui para o púlpito. E se não couber a gente aqui, nós vamos para esse púlpito. Porque Deus quer ver a nossa atitude. Eu vou pedir para os líderes de célula. Quem é líder de célula, sobe aqui nesse primeiro púlpito. Eu sei que tem uns que tem filhos, um fica com o filho. Eu vou pedir para os pastores subirem e ficarem aqui nesse primeiro púlpito aqui, ó. Vai chegando, irmãos. Vem para cá. Pastor Luiz, pastora Rose, estão aí. Pastor Kleber, a Thelma. Presbítero. José Rodrigues. O Thomas. A Magali Mestre. Eu vou pedir para vocês subirem no primeiro púlpito. Os líderes vão ficar nesse segundo. Thalita. Se você não pode sair do seu lugar, mas se você pode se ajoelhar, pelo menos no seu lugar. Oh, Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, para pedir perdão, Senhor. Nós, como pastores, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, porque nós não temos sido modelos.
Muitas vezes nós não temos sido exemplos para o povo, Senhor. Perdão, Pai. Nós queremos ser transformados, Senhor, meu Deus. Que comece essa transformação a partir de nós, Pai. Nós queremos ser exemplos, Senhor, de fidelidade. Nós queremos ser exemplos, Senhor, de amor. Nós queremos ser exemplos, Senhor, de dizimistas, de ofertantes. De darmos as nossas primícias, Pai. Para que os nossos líderes também façam o mesmo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, santifica a nossa liderança, Senhor, meu Deus. Santifica, Senhor, a nossa liderança, Pai. Conserta, Senhor, os casamentos, Senhor, meu Deus. Líderes, não se conformem com casamento de fachada. Se acertem diante de Deus. Se acertem diante de Deus para ser o que Ele tem para você. Pai, nós como pastores, como os líderes, nós queremos ser exemplo para essa igreja, Senhor. Nós queremos ser modelos, falar como o apóstolo Paulo. Você pode me imitar, que eu imito a Cristo. Pai, quantas vezes nós tomamos a ceia, a santa ceia, Senhor, obrigados. Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser a noiva preparada e adornada. Nós queremos nos preparar para esse dia. Por isso, Senhor, meu Deus, nós estamos aqui porque nós queremos lavar os seus pés. Comece a adorar a Deus. Eu quero lavar seus pés com o meu choro. Eu quero lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Oh, Senhor.